Linda, maravilhosa, talentosa, inteligente, mesmo assim não se casa. O que será que acontece, né, gente? Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar uma olhadinha no mapa da Taylor Swift. Eu já tinha falado sobre ela a respeito do mapa relocado para o Brasil, mas agora eu me atentei para uma coisa. A source, né, a fonte do mapa dela é horrorosa. Então, por favor, que os fãs da Taylor Swift se apresentem aqui nos comentários para me informar qual hora que ela nasceu. Então, a gente vai ter uma divergência entre duas fontes principais. Eu não consegui descobrir qual que é. A gente tem uma que diz que é 8h36 da manhã e a outra que é um pouco mais cedo, né? Vou colocar aqui essa segunda opção, que se eu não me engano é 5 e... Cadê? 5h17 da manhã. Nossa, são os horários bem quebrados, né? Então tá bem aleatório isso. E ainda assim, as duas fontes são conflitantes, não verificadas, né? Bem difícil isso aí, porque muda completamente o ascendente. Se a gente for para um lado ou para o outro, os dois vão fazer um pouco de sentido, tá? Um pouco de sentido. Então eu vou tentar dar uma analisada de uma forma um pouco mais ampla. Assim, fisionomicamente falando, olhando para a carinha dela, ela não me parece ter um Saturno no ascendente. Mas a Lana também não me parece ter um Saturno no ascendente. Ai, socorro! É, bem difícil, né? A gente sempre acha que o pessoal tá mentindo sobre o horário, né? Eu sempre acho que tá todo famoso mente. O Pablo Marçal é um exemplo clássico disso. Ele mente descaradamente sobre o horário de nascimento dele. Eu não tenho dúvida de que ele mente. E o pessoal ficou muito bravo comigo, inclusive, né? Achando que eu defendi ele, que eu gosto dele. Aí quem acha que eu não gosto dele também ficou bravo, falando que eu tava falando mal dele. Eu consegui desagradar todo mundo com o vídeo dele. Não foi brincadeira, não. Mas enfim, eu evito fazer vídeo de mapa de gente famosa por conta disso, né? Mas vamos tentar dar uma olhada aqui no caso da Taylor. Porque assim, ela é outra que faz um namoro, um álbum de música, né? Depois troca de namorado, vai pra fazer um outro álbum de música, né? A priori, eu acho que ela não está casada. Eu já coloco casamento. Não, não tá casada. Talvez ela esteja num possível casamento com fulano, não é oficial. E de acordo com a revista, o casal ainda não chegou em acordo sobre o acordo pré-nupcial, pode ser um fator que retarda a possibilidade de casamento. Então é isso aí. Tem rumores, mas não tá em nada certo. Sei lá, gente, que loucura é essa? Eu não sei o que tá acontecendo, tá? É, e aí o que acontece, né? Por que essas pessoas cantam sobre amor, 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 amor e não conseguem se casar? Sobre ela, diferente da Lana Del Rey, eu não conheço muitas músicas, então eu não conheço muito a pessoa, notícias e coisas do tipo, né? Então eu não vou saber como fazer essa comparação, esse paralelo. Mas o que a gente pode observar aqui logo de cara, tá? Se eu não me engano, eu também coloquei ela no vídeo que eu coloquei sobre famosos que têm muitos relacionamentos, né? E eu acho que eu comentei sobre esse Júpiter, né? A pessoa se apaixona, se entrega, ama muito, e aí ela de repente conhece uma outra pessoa assim, que também é muito interessante. Essa outra pessoa também é muito interessante. E aí, o que a gente faz, né? Vai namora outra pessoa também. Então fica nessa expectativa, né? Nessa tendência ali de procurar sempre uma novidade, um amor, a paixão. A pessoa fica viciada no sentimento de estar apaixonada. Acontece muito, viu, gente? Acontece. E ela tem um outro detalhezinho aqui, que se realmente for isso, no caso, né? Ela tem a Vênus em Aquário. A Vênus em Aquário tende a ter um pouco de dificuldade para se relacionar, se casa mais tarde, embora já esteja bem tarde, né? Mas tudo bem. É, e aí ela acaba idealizando ali um relacionamento que é as coisas mais certinhas, por isso que ela namora e tudo, mas ela tem uma necessidade de individualidade muito grande, porque ela pensa no coletivo, ela se vê num relacionamento mais intelectualizado, mais às vezes numa ideologia momentânea, e aí tende a ter dificuldade de dar continuidade a isso, tá bem? E no mais, ela tem a lua em câncer, tende a ser bem apegada e tudo, né, nesse sentido de querer ser carinhosa e cuidar, mas muito prática ao mesmo tempo, né?
o signo de Sagitário ele preza por liberdade, né? E o dispositor, no caso Júpiter, ele também está em dignidade. Então, nesse caso desse horário, ele está angular, ou seja, ele está forte. E se ela for realmente uma pessoa saturnina, né, com Saturno no ascendente, entra naquele caso parecido com o caso da Lana, de um excesso de cobrança, nunca nada tá bom, uma insatisfação, embora aqui o próprio regente dela esteja no ascendente. Então seria uma cobrança bem maior, né? Nesse caso seria uma cobrança bem maior. E eu acho difícil, não me tem uma fisionomia muito angular assim, é meio esquisito, para ser bem sincera, né? E nessa outra possibilidade de horário, que seria às 5h17 da manhã, o que me chama atenção aí vai ser a ativação da estrela Algol, mas eu acho que talvez a gente teria mais notícias a respeito de uma coisa meio Amber, né? Aquele caso com Johnny Depp. Aí talvez a gente teria um pouquinho mais de notícia em relação a esse nível de relacionamento, tá? Porque normalmente quem tem algo ativo tende a ter esse tipo de comportamento, tá? Um pouco mais psicopata mesmo, uma violência maior, né? Um narcisismo, uma necessidade de impor ali uma competitividade, uma força sobre a pessoa. Aí talvez a gente tivesse mais notícias em relação a isso. E claro, de novo, olha o que a gente vê aqui, a lua negra, né? Porque no caso, Marte ele continua no mesmo grau, então ele continua tendo essa ativação. Só que nesse caso, o Marte, nesse mapa aqui, ele está regendo a terceira casa, né, que está a 0 graus de Áries, e está regendo o meio do céu. Então, o aspecto profissional dela poderia ter um lado um pouco mais conturbado, né? Ela, querendo ou não, ela fala abertamente, né, sobre os relacionamentos dela, ela canta sobre os relacionamentos dela, e até acho que o pessoal não gosta muito, né? Acho que os ex dela não gostam, uma coisa assim. Então tem essa tendência, tá ali, né? Tá ali essa tendência. É bem complicada. E faz sentido ter isso aqui no meio do céu, né? Faz sentido. Não sei se também faria explicitamente sentido ter no ascendente, porque querendo ou não, tá manifesto, tá explícito, tá em evidência, né? A gente consegue perceber isso e não é uma coisa que fica escondida nos bastidores, seja num mapa ou seja no outro, né? Vai ter um pouco de ativação dessa estrela. Se for o horário das 5 da manhã, 5h17, vai estar muito mais explícito, num sentido pessoal mesmo, né? Físico. Então, até dor de garganta, problemas da garganta, problemas mentais, emocionais, psiquiátricos, ficaria mais explícito no sentido pessoal. Aqui nesse caso desse horário das 8h36 da manhã, fica mais figurativo, literário, um trabalho com isso, uma imaginação maior, poderia até ajudar pessoas vítimas de relacionamentos conturbados. Não fica tanto no físico, no corpo físico, tá? Agora, para a gente falar da questão sistêmica, como eu falei no mapa da Lana, fica um pouco mais complicado. Nesse caso aqui, desse mapa das 8h36, a gente veria uma figura materna narcisista, muito provavelmente autoritária, brava, que oscila muito entre um excesso de carinho e uma violência física, às vezes, e uma figura paterna ausente, preocupado com dinheiro, omisso, viciado, alguma coisa assim, tá? Nesse caso, desse horário das 8h36. Eu não tenho a mínima ideia de como é que funciona a família dela, tá? Porque a gente vê o regente do fundo do céu aqui, ainda no final da primeira casa, em Aquário, né? E o Sol, por ser um mapa diurno, na casa 12. Então é bem complicado, é bem fora, out, ausente, né? E no caso da figura materna, o Marte, aquele Marte que a gente comentou, né? No grau 26, então faz oposição com o Algol, então pega alguma ativação, porque é uma estrela muito forte. Depois ele vai para Tólima, então nos primeiros anos de idade pode ser que ela tenha sofrido algum tipo de contato inadequado contra a intimidade dela, muito novinha mesmo, né? Porque na progressão ele logo vem para cá, para
pro final de Escorpião, então é uma possibilidade isso aí. A questão do Mercúrio angular também fortalece a questão musical, carreira, facilidade de comunicação, sendo o regente do ascendente Saturno, estando próximo de Vega, que está a 15 de Capricórnio, acentua a facilidade musical, facilidade com música. O Marte, no geral, estando domiciliado, regendo o meio do céu, também fala sobre música. Então, para mim, faz sentido esse mapa aqui, né? Um pai ausente, pode ser figurativamente ou literalmente, uma mãe muito forte, muito mais autoritária. Então, para mim, né, leiga, não sei como é que é a família dela, tem sentido, né? Tudo isso impacta, obviamente, nos relacionamentos. Impacta, né? Se eu não vejo o homem com respeito, logo não tem como eu me relacionar. Outro ponto aqui. Aqui também tem algum indício de desrespeito com homens, né? Porque aqui ela vai ser mais marcial e o homem um pouco mais feminino. Aí, de regentes, a gente vai ter a mãe sendo representada por Mercúrio, uma mãe na casa 2 com Netuno, então a gente vai ter uma ausência materna, talvez ali, né, nem tenha sido amamentada, uma mãe que estava muito preocupada com dinheiro, pode ter usado ela para ganhar dinheiro, inclusive, e o pai, o Júpiter, né? Então, uma competitividade, briga no relacionamento e também ausência, né? Porque ele também está interceptado na oitava casa. Então, aqui a gente vê uma ausência literal, tipo, foi criada com a avó, foi criada com a babá, os pais estavam trabalhando, ocupados, se competiam e brigavam entre si, coisas assim, tá? Aqui não tem tão explicitamente uma tendência de vício com o pai. Lá no outro mapa, pode ser que tenha tido algum problema de vício, algum problema psiquiátrico, uma depressão maior, mas aqui, de novo, o pai é muito mais carinhoso e afetivo do que a mãe, tá? Muito mais, não, mais feminino, mais doce, mais receptivo, né? Tende a ter essa tendência. Agora, como tem ausência, né? Se não foi criada com os pais, não vai manifestar necessariamente isso. Então, são essas duas opções. Vocês me falem aqui como é que foi, que eu não tenho a mínima ideia. Eu não sei. Mas de um jeito ou de outro tá difícil. Continua tendo Vênus em Aquário, que a gente inclusive tem o Plutão passando por aqui, né? Ela deve estar passando por uns perrengues assim de crise existencial de relacionamento um pouco acentuada, né? O Plutão ele passou por ali e não sei o que aconteceu na vida dela. E acho que ele talvez chegue nesse grau de novo. Ele tá retrógrado, né? Então talvez chegue nesse grau de novo. E aqui nesse começo de Aquário, a gente vai ter algumas estrelas, né? Como por exemplo, Altair, né? Principalmente Altair, que tá a 1 grau e 47, agora deve estar 1 grau e 50 e pouquinhos. Realmente muito próximo aqui da Vênus dela. E Altair é uma estrela alfa da constelação da Áquila, da Águia, que normalmente traz uma conturbação, né, de relacionamento, alguma competitividade no relacionamento e também uma necessidade de comando muito grande. Então tem uma necessidade de se relacionar com pessoas fortes, importantes, mas ao mesmo tempo também atrai algumas inimizades. Essa é uma estrela que ela tem uma influência marcial e jupiterina muito grande, então ela tem uma busca por justiça e cabe também com a própria energia do mapa dela, né? Ela tem Marte e Júpiter em dignidade, então tem uma força marcial e jupiterina no mapa dela, de justiça, necessidade de que seja correto, né? Enfim, essas tendências, tá? Mas quando tá com Vênus, a tendência é que tenha casos amorosos bem desfavoráveis, atrações muito peculiares e estranhas, né? É muito difícil com amizades também, né? Tende a ter dificuldade, inclusive com crianças, com mulheres, enfim, coisas dessas no geral, né? Não é uma estrela muito boa para se ter com Vênus, tá? E no geral, manifesta então essa necessidade de um relacionamento grandioso, mas inconformada com algumas situações, né? Dificuldade com algumas situações que, de novo, a gente vai ver raízes sistêmicas, raízes comportamentais, raízes emocionais e o próprio mapa como um todo. É condenada a ficar assim? Não. Então, se a pessoa vê como um problema, opa, quero melhorar
Então a gente vai trabalhar para melhorar. Então, primeira coisa, para quieta um pouco, fica só você, aprende a ficar bem sozinha, né? A primeira dica que eu dou, aprende a ficar bem sozinha. Ah, mas eu tô sozinha há tanto tempo, mas você tá bem sozinha? Sua própria companhia, você fica feliz? Você fica, ai, queria tanto alguém. Então, primeira coisa, aprende a gostar de você mesma, fazer coisas assim, né, de saber se virar sozinha. Não precisa, né? Vamos aprender a ficar bem sozinha. Depois, com o tempo, começa a observar que tipo de pessoas você atrai, que tipo de pessoas você se relaciona, que tipo de pessoa que você quer se relacionar. Então começa a aparecer alguma pessoa, você vai porque você tá carente? Não, né? Tá atendendo a lista das suas demandas, né? E na lista das suas demandas, você tá também tendo o que oferecer, o que contribuir num relacionamento? Ou você tá só na demanda e não tá querendo contribuir com nada? Então são algumas práticas que a gente vai começar a ajustar com base na tendência e inclinação de cada um. A gente vê que as duas têm essa tendência, né, tanto a Lana quanto a Taylor, de uma carência muito grande, uma necessidade de se relacionar muito grande. Então, o primeiro ponto para elas seria aprender a ficar sozinha, né? Aí a gente entra numa necessidade ali de avaliar, opa, se a pessoa que entra na sua vida, ela é realmente boa ou não, você está se iludindo, está se enganando, quais são as tendências, como é que era o relacionamento dos pais, então a gente faz uma movimentação sistêmica de obrigado papai, obrigado mamãe, vocês me deram a vida, mas eu não preciso ficar nesse padrão de relacionamento de vocês, eu posso escolher o meu relacionamento, né? Eu sou dona da minha vida. E aí fazer essa movimentação. Então são alguns passos que a gente vai observando, alguns comportamentos, hábitos e dando dicas específicas para cada caso, para cada mapa, identificando onde é que está o problema e como que pode ser melhorado. Porque não adianta nada, a gente viu ali e pronto. Ah, não, é assim mesmo. Vou cruzar os braços e vou ficar deixando a vida me levar. Né? Meu pai sempre falava: você é um homem ou um saco de batata? E falava pra mim também, inclusive, né? Porque você vai ser uma coisa encostada ali, você vai sempre ser dominado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelo seu padrão de comportamento, ou você é o dono da sua vida, né? Você é a dona da sua vida. Então é muito melhor quando a gente é dono da nossa própria vida, né? A gente faz as nossas escolhas, a gente tem um pouco mais de movimentação e começa a ter uma vida melhor por conta disso. Então, o meu foco do meu atendimento é nesse sentido. Então, para quem tem interesse em atendimento, tem meu contato na descrição de todos os vídeos. É só me mandar uma mensagem que eu explico como funciona o atendimento. Para quem quer mais informações sobre temas, vídeos, aqui no canal tem vários vídeos aqui. Fiquem à vontade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva, curta, comenta, compartilha, hype o vídeo, que também ajuda bastante, né? Muito, inclusive. Tem a opção de membros aqui do canal, se você quer me ajudar mais ainda. E eu vou ficando por aqui, gente. Adorei falar com vocês. Não se esqueçam de comentar aqui pra mim as informações da Taylor, por favor. Eu sou uma zero esquerda com isso, tá? E sugestões de outros vídeos e temas que vocês gostariam de ver aqui no canal. E até a próxima!